Mateus capítulo 7, versículos de 24 a 25. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as pratica, é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Palavra da salvação. Talvez vocês já tenham escutado outras vezes esta passagem, quando Jesus faz essa comparação da pessoa, do homem prudente para o homem imprudente, do sábio para o tolo, depende da tradução, como se fala, o homem sábio e o homem tolo, o prudente e o imprudente. E eu quero te dizer, seja sábio, seja um homem ou uma mulher sábio, sábia, prudente. Não seja imprudente, não seja tolo. Por que eu te digo isso? Porque isso vai mudar os teus resultados, isso vai mudar o teu futuro, isso vai mudar a tua história. Quantas coisas ruins que você vive hoje por decisões erradas que você tomou no passado. Decisões imprudentes, decisões tolas que você tomou, que trouxeram várias dores que você passa hoje. Vários sofrimentos, mais que às vezes o orgulho não nos deixe reconhecer. E quando a gente está muito orgulhoso, a gente diz, não, a minha decisão foi certa, e é assim. Só que, na verdade, no final das contas, quem sofre com essas decisões tolas e imprudentes é você mesmo. Só que o orgulho precede a ruína. Quanto mais você ficou orgulhoso e não reconhece que errou, mais você se arruína. Agora, a humildade precede a honra. Quanto mais você é humilde e reconhece o seu erro para ir para frente, mais você corrige, menos você sofre. Isso daqui é muito forte, que eu estou te dizendo. Por quê? Porque quando você escuta a voz de Deus, o que acontece na sua vida? Quanto mais rápido você escutar e obedecer a voz de Deus, menos problema você terá. E mais rápido você irá avançar. Perceba que Deus em algum momento já falou com você. E que você não obedeceu e você diz assim, se eu tivesse feito, tinha sido diferente. Se eu não tivesse feito, e a sensação e a voz de Deus te falava, não faz, não vai, mas você fez, aí você foi. Por que eu estou te dizendo isso? Porque essa parábola, falando do homem prudente e também do imprudente, do sábio e do tolo, ele começa dizendo, porque a gente às vezes só foca na casa construída. O tolo construiu sobre a areia, e aí quando caiu a chuva, quando transbordaram os rios, veio a enchente, quando sopraram os ventos e deram contra a casa, a que estava construída na areia, parece bem óbvio para a gente, desabou. Por quê? Porque ela não tinha bons alicerces. Porque ela não estava alicerçada sobre uma rocha, mas sobre a areia. E quando a água bateu, a casa caiu. Já o sábio construiu a sua casa sobre a rocha. Ele tinha alicerces firmes. E aí, da mesma coisa, caiu a mesma chuva, transbordaram os mesmos rios, sopraram os mesmos ventos e deram também contra a casa, mas ela não caiu. Então, o mesmo vento, a mesma intempérie. Presta atenção, amado. Vocês já viram um ditado popular que diz assim, o sol nasceu para todos? O mesmo sol que queima uns dá vida a outros. Mas o sol é o mesmo. A chuva também é a mesma. A mesma chuva que destrói uma casa, ela é a chuva que ela agoa, irriga a plantação. Então, meu irmão, minha irmã, isso aqui é muito forte. A tua tolice ou a tua sabedoria é o que vai mudar no resultado do que vai acontecer na sua vida. É por causa da tempestade. Não, às vezes essa tempestade é o que vai fazer você crescer. Ou é essa tempestade que vai te destruir. E é preciso saber disso. Como assim? A minha sabedoria ou a minha tolice é o que vai fazer isso. Aproveitar esse momento ou perder. Santo Agostinho dizia, graça que passa, não volta. Você vai deixar a graça passar? Você vai deixar a graça passar? Agora, o que é que te dá, e Geraldo, então, o que me dá sabedoria? Porque você conhece, talvez você conheça, ou talvez seja você, uma pessoa que já estudou muito, que já leu muitos livros, mas que tem muito conhecimento e pouca sabedoria. Eu conheço várias pessoas que têm muito conhecimento teórico, já leu vários livros, mas não tem sabedoria, tem conhecimento. O que diferencia o conhecimento da sabedoria está na vida de intimidade com Deus.
A sabedoria, ela é dom de Deus. Pegou essa palavra que eu estou te dizendo? Sabedoria é dom de Deus. Nunca esqueça isso que eu estou lhe falando. Sabedoria é dom de Deus. Conhecimento é fruto do teu esforço. Conhecimento é fruto do teu suor. É fruto da tua leitura, da tua vivência, dos lugares onde você andou, das pessoas com quem você se relacionou, sabe? Isso gera conhecimento. Agora, sabedoria é um dom de Deus. Tanto é que a palavra fala, quer algum de vós quer sabedoria? Peça a Deus, que Ele lhe dá de forma liberal. Isso aqui é forte, porque Deus fala a nós o tempo todo, mas nem todos reconhecem a sua voz. E isso daqui é o diferencial. Porque tem gente que já falou para mim, Geraldo, eu não consigo escutar a voz de Deus. E é verdade, uma reflexão que fica, será que é Deus que não está falando? Ou será que é você que não está reconhecendo? Se pergunte isso, será que é Deus que não está falando contigo? Ou será que é você que não está reconhecendo a voz de Deus? Por que eu estou perguntando isso? Porque Deus fala o tempo inteiro conosco. O Senhor fala a nós. Agora, nós que muitas e muitas vezes não conseguimos reconhecer a sua voz. Lembre-se disso, Deus está falando o tempo inteiro. Quantas vezes eu peço para Deus, eu digo, fala, Senhor, mas eu peço principalmente, Senhor, me ajude a reconhecer a tua voz. Da minha capacidade de reconhecer a tua voz. Então, esse é um pedido, esse é um clamor que nós devemos fazer. Senhor, da minha capacidade de reconhecer a tua voz. Porque Deus fala o tempo inteiro. E nós muitas e muitas vezes não reconhecemos. Ele está falando e eu não estou percebendo. A graça está vindo e eu não estou vendo. Para escutar a voz de Deus, Geraldinho, o que você precisa ser? Você precisa ser ovelha. Sim, porque a palavra fala que as ovelhas reconhecem a minha voz. Não é assim que Jesus fala? As minhas ovelhas reconhecem a minha voz. E as ovelhas reconhecem a voz do pastor. Então, é bem simples. Nós precisamos nos colocar na posição de ovelhas. Jesus fala, eu sou o bom pastor. Quando eu me coloco na posição de ovelha, porque perceba, o orgulho, falar para vocês de orgulho e de humildade, o orgulho faz a gente não reconhecer a voz de ninguém. Quem está no orgulho não reconhece a voz do pai, não reconhece a voz da mãe, não reconhece a voz dos amigos de autoridade. Pode perceber, a gente está no erro, quando está no erro orgulhoso, os amigos da gente, as pessoas que querem bem de verdade, a gente não é assim, falam e a gente endurece o coração. Não. Todo mundo fala, não. Por que eu digo não? Porque eu não consigo reconhecer. E eu preciso te dizer isso hoje, porque para que você avance, para que você vá além, você precisa reconhecer. E só consegue reconhecer quem é ovelha, quem é humilde, quem é orgulhoso não escuta. E eu vou te dizer, como eu reconheço a voz de Deus? Uma coisa interessante. De quem é a voz que a gente reconhece? A voz que a gente escuta todos os dias. A voz que a gente escuta todos os dias. São vozes interessantes. Ao longe, quando a gente escuta aquela pessoa que a gente escuta todos os dias, fulano chegou. Né? Eu vou em casa, eu vou me movimentando, eu venho falando, Mateus já diz, papai chegou. A voz que ele reconhece, é a voz que ele escuta todos os dias. Eu estava como é que chama? Eu estava no shopping, numa loja, procurando brinquedos. E aí tem aquelas filas de prateleiras, né? E eu estava com o Mateus procurando um brinquedo para ele. E eu estava lá falando. E existia um combatente. E o combatente era a ovelha. E reconheceu o que é a voz. E começou a procurar, andando todo canto, porque não dava para achar, porque era assim, um zigue-zague. E eu só ouvia a pessoa dizer assim, é ele. Eu tenho certeza, eu reconheço essa voz em qualquer lugar que eu for. Menino, dá uma volta aí, anda. Pode achar que Geraldinho está aí. Aí eu ouvi e disse, eu tô mesmo. Eu não disse que ele estava lá? Sabe por que é isso? Porque reconhece a voz que escuta todos os dias. E aí a gente se abraçou, nós rezamos, nos encontramos, mas eu quero dizer para você, preste atenção. Para ouvir a voz de Deus, você precisa ter esse tipo de intimidade. Senão você não reconhece. Foi Deus ou foi o cão?
Ou são os inimigos? Ou é a tentação? Qual é a voz que está falando comigo? Como é que eu vou discernir? Sensibilidade. Eu só consigo ouvir a voz quando eu tenho sensibilidade. E essa sensibilidade vem através do quê? Da rotina espiritual. Faz a diferença. Quando você fala com Deus todos os dias, você vai se tornando prático, você consegue escutar a voz de Deus. A sensibilidade no ouvir a voz de Deus, ela vem em quê? Falar com Ele todos os dias. Todos os dias, todos os dias. Se você só fala de tempos em tempos, quando está com um grande problema, você nunca vai ter intimidade. Isso aqui é muito importante, vocês precisam saber disso. Você não vai crescer na intimidade se você só fala com Deus uma vez na vida. Ou só fala na hora de uma grande dor, de um desespero. Porque na verdade, perceba de uma coisa. Na hora do desespero, não é com tanta clareza que a gente escuta a voz de Deus. Perceba quando você está numa grande enfermidade, numa grande doença, numa grande dor. Tem um monte de gente que passa, médicos e etc, para te ajudar, que depois você nem reconhece com clareza que era aquela pessoa que te ajudou. Aí foi você, fala como você é diferente. Eu nem via você assim, porque quando a gente está num grande sofrimento, numa grande dor, a gente não consegue ver as coisas com clareza. Então eu te digo, se você só buscar Deus num grande dor, num grande problema, quando você está em apuros, pode ter certeza que você não tem a capacidade de reconhecer a voz de Deus. Porque no desespero, todo santo ajuda, né? Entenderam? Ou seja, eu não reconheço, não é a voz de Deus, é a voz de qualquer coisa que me ajudou. Então, para reconhecer a voz de Deus, eu preciso ter intimidade. Segunda coisa, leia a palavra de Deus. Porque que todos os dias a gente traz uma palavra. Hoje, a gente trouxe Mateus, capítulo 7, versículos de 24 a 25. E essa intimidade com a palavra de Deus nos dá o quê? A confirmação e a certeza. Por quê? Porque aquilo que está sendo falado tem que estar alinhado com os princípios da palavra de Deus. Como você pode ouvir a voz de Deus? Não tem intimidade, não conhece a palavra de Deus. Então, eu preciso conhecer a palavra de Deus. Eu preciso ter sensibilidade de uma intimidade todos os dias. E uma coisa que eu vou te dizer, Deus sempre confirma o que falou. Como assim? Através de algo ou de alguém. Eu tinha dúvidas, né? Onde é que seria a terra prometida? Com tantas batalhas que a gente enfrentou e quase que não terminava e não dava certo e as coisas se amarravam. E eu coloquei diante de Deus claramente e Deus falou. Ou seja, Deus deu sinais concretos. Ele confirmou diante daquilo que a gente rezava e da gente que não colocava. É aqui. Eu disse, Senhor, se não for, que continue dando errado. Se não for o nosso lugar, que continue dando errado. Agora, se for, que dê certo. A gente deu um tempo, porque o discernimento de ouvir a voz de Deus precisa de um tempo, e nesse tempo as coisas se confirmaram. Então, eu quero dizer para você, meu irmão, minha irmã, esse aqui é um movimento bem simples. Sensibilidade através da intimidade de todos os dias, aí eu vou discernir a voz de Deus. Segunda coisa, ter intimidade com a palavra de Deus. Terceira coisa, Deus sempre vai confirmar através de algo ou de alguém, sempre vai ter a confirmação. Porque se não tem confirmação, eu não estou querendo fazer a vontade de Deus, eu estou querendo fazer a minha vontade. Vocês sabem que é desse jeito. Eu estou só querendo ajustar, igual a pessoa que estava rezando, Senhor, mata fulano. É a vontade de Deus? Não, amado, é a sua vontade, é a sua raiva, é a sua ira, é o seu ódio. Então, para fazer. E a vontade de Deus? A vontade de Deus é que você perdoe. A vontade de Deus é que você libere perdão. A vontade de Deus é que você solte essa pessoa, pare de andar com ela na sua cabeça e nas suas costas. Mas ela me fez tanto mal, pois deixe ela lá atrás, foi no seu passado? Deixe essa pessoa no seu passado. Por que você está trazendo para o seu futuro? Entende? A vontade de Deus é diferente desta. Quanto mais rápido você escutar a voz de Deus, quanto mais rápido você obedecer à voz de Deus, menos problema você vai ter na sua vida. E muito mais rápido você irá avançar. Por isso, pare de perder tempo. Você está escutando a voz dos fofoqueiros? Você está escutando a voz dos caluniadores? Você está escutando a voz dos invejosos, mas não está escutando a voz de Deus. Está escutando a voz do seu egoísmo, do seu orgulho, mas não está escutando a voz de Deus. E por isso que está rodando em círculos, por isso que está batendo cabeça, por isso que está quebrando a cara em tantas coisas. Pare de tanto quebrar a cara. Comece a escutar a voz de Deus.
você vai ver que você vai sofrer muito menos e você vai avançar muito mais rápido. Pega essa palavra. Tem gente que precisa ouvir essa palavra. Compartilhe com elas. Tem gente que precisa ouvir isso daqui para parar de bater cabeça, de quebrar a cara e começar a avançar mais rápido. Começar a sofrer menos. Sua vida, se você escutar a voz de Deus hoje, sua vida começa a ficar em ordem hoje. Quando eu começo a escutar a voz de Deus, a desordem sai da minha vida e as coisas começam a ter ordem.